Boa noite, amigos, boa noite, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Com muita alegria, com muita gratidão. Estou retomando depois de um período em que fiquei com uma dengue a ser tratada. Não é fácil, é bem chatinha a dengue, mas graças a Deus estamos bem agora. E hoje voltamos ao vivo no nosso estudo oração, porque tivemos que colocar alguns programas gravados, né? Mas agora a vida que segue, plena, recuperada, tudo assim, de ótimo. Então, hoje nós vamos agradecer a Deus essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui juntinhos, de estarmos somando as nossas energias, as nossas vibrações de paz, de luz, de amor. É com muita gratidão que nós vamos dar início ao nosso estudo de oração, rogando ao nosso benfeitor espiritual que possa estar aqui do nosso lado, que nos intua, nos ilumine, nos auxilie, aquele a quem chamamos de anjo da guarda, ou nosso mentor, que possa estar sempre nos auxiliando. Rogamos a Jesus, o nosso mestre divino, o nosso modelo e guia, que possa nos auxiliar, nos sustentar, nos fortalecer nas estradas da vida, em que muitas vezes lutamos, caímos, levantamos, continuamos e assim seguimos sempre avante, sempre em frente nessa escalada evolutiva. Que Jesus possa cuidar de todos nós enquanto estamos aqui no estudo oração, que possa cuidar dos nossos lares, que possa cuidar dos nossos familiares e amigos que estejam necessitados dessa luz, dessa paz, dessa harmonia, da saúde e das vibrações tão maravilhosas que vocês, juntamente comigo, colocamos neste universo que é do Pai e que também nos pertence, como morada, né? Então vamos dar início, vamos ver aqui. Antônio, boa noite, seja muito bem-vindo. Vera Manzolino, muito obrigada, também estou feliz. Fátima Rossi, boa noite. Silvia, boa noite. Norminha, boa noite. Todos muito bem-vindos. Aqueles também que não colocaram a mensagem no chat e aqueles que vão assistir em um outro momento, né? Conceição, boa noite, querida. Então, hoje eu vou fazer o nosso estudo de oração em forma um pouquinho diferente. Normalmente eu chego, faço a leitura do texto e depois a gente estuda. Hoje eu vou fazer uma introdução para depois lermos o texto de Emmanuel. Desculpa, gente. Ventilador ligado aqui está meio seco. Bom, eu queria fazer uma pequena introdução, um resumo do que a gente aprende, né? Lá no ESD, do que a gente aprende na doutrina espírita, para que a gente possa compreender melhor a mensagem de Emmanuel, certo? Bom, nós temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. É o capítulo 3, né? E lá a gente aprende que a casa do Pai é o universo e a Terra é a nossa morada atual, uma das muitas que existem no universo. Então, os espíritos, né, passam encarnados, ora desencarnados, muitos momentos usufruindo dessas moradas do Pai, né? Bom, à medida que os espíritos atingem um certo grau de evolução, mudam de morada, né? E assim sucessivamente, para que eles possam estar em um mundo mais evoluído à medida que eles também vão evoluindo. Todos nós passamos por esse processo.
Inclusive, Deus não é injusto, então Jesus passou pelo mesmo processo da criação que nós. Todas as pessoas encarnadas hoje no planeta Terra e em outros mundos passaram pelo mesmo processo criativo e evolutivo que nós estamos passando. Então, para facilitar, a doutrina espírita, ela classificou os tipos de mundo, os tipos de moradas que existem nesse universo, né? Então, essa classificação, ela não é absoluta, assim, rígida, mas é só para a gente ter uma noção do estágio evolutivo que os nossos espíritos passaram, estão passando e vamos passar, né? Como é a evolução nossa no decorrer, né, dessa escalada evolutiva, tá certo? Bom, o primeiro tipo de mundo dessa classificação são chamados mundos primitivos. O que são os mundos primitivos? Os mundos primitivos, eles são criados destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, nesses mundos primitivos estão os seres mais rudimentares, que possuem uma forma humana, mas que ainda lidam, né, muito com os instintos. Os instintos não estão abrandados, porque eles têm que sobreviver, né? Então, são instintos mais grosseiros, né? Não tem, assim, sentimento de benevolência, de amor, essas noções do que é justo e injusto, não. O que manda mesmo é o instinto. A força bruta é a lei, né? Esses mundos primitivos ainda não têm a evolução da tecnologia, o amparo que isso nos dá em termos de civilidade, da inteligência, né? E os habitantes dedicam muito do seu tempo em busca de alimento, de sobrevivência e tudo mais. Quando a gente fala em mundos primitivos, a gente tem essa imagem naqueles filmes, no nosso estudo de história das civilizações, né? Onde aqueles homens tinham, né, andavam, o Neandertal e tudo mais. Então, a gente lembra dos habitantes das cavernas, né? Do caçar, né? Depois que veio a invenção da roda, do fogo e tudo mais, que foi abrandando e permitindo que o mundo fosse evoluindo. Todos nós já passamos pelos mundos primitivos. Só que o que é interessante é que nós, como espíritos, evoluímos. E os planetas, os mundos também vão evoluindo, não param a sua evolução. Isso é interessante, né? O universo está sempre nessa coisa da evolução. Bom, então o primeiro mundo, mundos primitivos. O segundo tipo de mundo é o mundo de provas e expiações. Os mundos de provas e expiações são aqueles em que o mal ainda predomina em relação ao bem. A Terra recebe essa classificação. Então, a Terra é considerada um mundo de provas e expiações. A Terra, ela saiu da primitividade e encontra-se na sua trajetória evolutiva como mundo, no mundo de provas e expiações. E a Terra está constantemente em evolução. Já começamos o que chamamos de transição planetária. O que é a transição? É quando você nem está aqui, nem está ali. Por exemplo, o adolescente, ele não é criança, não é adulto, mas ele está numa fase, uma grande transição. Então, a Terra, ela está vivendo como mundo uma transição planetária, onde ela está deixando aos poucos de ser um mundo de provas e expiações e está começando uma trajetória para buscar ser um mundo de regeneração, que é o próximo que a gente vai ver. Mas olha só, vamos falar primeiramente do mundo de provas e expiações.
Então, a Terra tem essa classificação. Os seus habitantes já tiveram certo progresso, não são iguais aos dos mundos primitivos, né? Eles ainda trazem instintos, mas trazem também sementinhas de sentimentos nobres, como a sementinha do amor, né? Da empatia, né? Do se colocar olhando para o outro, né? Como amorosidade, o amor fraterno, né? Então, esses habitantes do mundo de provas e expiações somos nós. Nós ainda carregamos inúmeros vícios e imperfeições morais, né? Então, nós habitamos este mundo de provas e expiações, porque é nele que nós vamos expiar os nossos erros dessa e de outras vidas. É aqui que nós vamos passar pelas provas para que possamos crescer cada vez mais. É aqui que nós temos esse trabalho penoso de estudar, né? De sermos como alunos nessa escola bendita chamada Terra, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa seguir adiante o nosso caminho evolutivo. Bom, aqui na Terra, não todos nós estamos em expiação. Muitos de nós estamos com provas, sim. Alguns com provas e expiações, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho o que são provas e expiações. Mas aqui também tem espíritos encarnados bem mais inferiores que estão em contato com os mais ou menos, com os mais superiores que aqui vivem, para também aprender, tendo esses modelos e auxiliar na evolução deste mundo e na sua evolução individual. Então, olha só, os tipos de mundo primitivos, que é igual na época das cavernas, o tipo de mundo de provas e expiações, que é o nosso, onde o mal ainda predomina sobre o amor e onde nós temos muitos vícios, muitas imperfeições e não sabemos apenas amar. Ainda somos materialistas e cheio de ir atrás de muitos instintos, nem todos que nos levam ao bem. O terceiro tipo de mundo, que vai ser o próximo que a Terra vai se tornar, é chamado de mundo de regeneração. Os mundos regeneradores, eles são a transição entre o mundo de provas e expiações, que é a Terra hoje, né? E os mundos felizes, né? Então, o espírito, no mundo de regeneração, ele se arrepende e encontra no mundo de regeneração um lugar de paz, de consolo, que vai auxiliando ele, né, nas tarefas, nos aprendizados, na sua evolução. Então, auxilia todos que ali estão a se purificarem, né, a evoluírem. Bom, mesmo nestes mundos regeneradores, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Só que lá tem sensações, no mundo de regeneração, desejos, mas não tem as escravidões, aquelas paixões desordenadas, desenfreadas, que ainda há nos mundos inferiores e de provas e expiações, né? Nós temos provas ainda nos mundos de regeneração, mas é um mundo em que o amor prevalece sobre o mal, então é bem mais tranquilo a gente aprender e a gente estar lidando com as nossas provas em um mundo de regeneração, né? Bom, comparados à Terra, os mundos de regeneração são bem mais tranquilos e mais felizes, né? Porém, no mundo de regeneração, o homem ainda é falível, né? E ele ainda tem sementinhas ali que precisam ser trabalhadas e muito bem trabalhadas para que possa deixar o espaço para o amor. Por isso,
o mundo de regeneração, ele não está pleno, ele não está totalmente evoluído. Ele vai seguir evoluindo. Depois dos mundos de regeneração, a outra classificação são os mundos felizes. Quais são esses mundos felizes? São os mundos em que o bem supera todo o mal. Então, as almas ali repousam, né? Tem momentos que repousam das fadigas, das lutas, da evolução. Então, neste mundo feliz, a forma humana ela é mais sutil, né? Ela é mais aperfeiçoada, mais purificada, entendeu? O corpo não é essa matéria pesada que ainda tem aqui na Terra, né? Então, o corpo não vivencia doenças como a gente vivencia aqui. Tudo é mais sutil. Os sentimentos, a matéria, tudo de uma forma muito diferenciada e que dá para perceber que é um mundo mais evoluído do que os mundos de regeneração, do que os mundos de prova e expiação ou primitivos, né? Bom, os homens nos mundos felizes, eles basicamente eles estão mais leves, que é como se eles volitassem, deslizassem pela superfície, igual quando a gente vê alguns desenhos, né? Então é interessante essa forma de locomoção, da comunicação, né? Então é muito interessante. E os povos dos mundos felizes mantêm uma relação entre eles amigável. Não existe nos mundos felizes guerras, né? Bom, e o último tipo de mundo, então teve o mundo primitivo, provas e expiações, que é onde estamos, os mundos de regeneração, os mundos felizes, e tem agora os mundos celestes. Nos mundos celestes, onde os espíritos puros moram, né? E reina o bem absoluto, o amor, a paz. Todos os habitantes ali desfrutam do bem e da paz 100% do tempo, né? Esse é a morada onde todos os espíritos que passaram por todos esses mundos na escalada evolutiva vão chegar ao fim das provas, né? É onde a gente finaliza esse processo evolutivo, né, que a gente estava se dedicando. Então, nesses mundos divinos, celestes, a comunicação é através como se fosse uma telepatia, né? Eles se conversam através da transmissão de pensamentos, né? Tudo muito simples, muito natural, né? Então, Deus não tem os favoritos que moram nos mundos primitivos ou nos mundos celestes ou no mundo, não. O que vai te dar direito a um passe para o mundo seguinte é o seu esforço, o seu trabalho, a sua resiliência para que você evolua. E você evoluindo, você vai ter direito a ingressar nestes mundos, né? Bom, então, gente, os mundos progridem, os espíritos encarnados progridem, né? Tudo progride nesse universo, porque nós já sabemos que nós estamos aqui em evolução. Mas eu queria falar com vocês do nosso mundo de provas e expiações. Provas e expiações não são sinônimos, tá? São palavras que foram escolhidas, não são sinônimos. Então, olha só, aqui na Terra tem espíritos, bem poucos, que encarnam com uma missão a ser cumprida. Outros espíritos encarnam sabendo que vão passar por provas e outros vão passar por expiações. De uma forma bem resumida, seria: a missão é um encargo, uma incumbência. Olha, doutor Bezerra, o senhor vai ter a missão de apresentar o Espiritismo para o Brasil. Então, o senhor vai ser
o Kardec brasileiro. É uma missão. A prova, nós podemos dizer que é uma experiência, né? É um ensaio, é como se a prova fosse algo necessário para que eu perceba e que eu tenha noção do que eu sei, do que eu preciso, do que o outro precisa, né? E a expiação é como se fosse o cumprimento de uma pena, onde eu estou pagando, cumprindo penas por erros graves do passado, né? Bom, então, a expiação, muitas vezes ela é colocada para espíritos endurecidos, espíritos mais ignorantes, que não conhecem o poder do amor. Vêm aquelas expiações muito complicadas, né? A gente percebe que tem espíritos que muitas vezes estão acamados, que não falam, não se movimentam, e muitos estão presos nessa matéria e são raivosos. Vocês já estiveram com espíritos assim? Pois é, aí a expiação vem de uma forma para amadurecer, para esse espírito se sentir mais maleável, mais tranquilo, mais amoroso, né? Claro que existem espíritos que estão passando por essas expiações difíceis e nem por isso são revoltados, tá, gente? Eu estou dando exemplos. Então, as provas e as expiações são um sinal da inferioridade daquele espírito. Ou seja, todos nós aqui nesse mundo Terra, diante de toda essa escalada, essa progressão dos mundos, ainda somos muito inferiores, né? Vocês veem, de todos os tipos de mundo, nós ainda estamos no segundinho, né? Não é o bem que impera no nosso mundo, né? Ainda é o mal. Então, as provas e as expiações não são utilizadas em espíritos que já são puros e que habitam os mundos divinos. Não, né? Então, a prova e a expiação, ela acontece para os espíritos que ainda têm que resgatar muito, né? Que ainda têm que não é pagar, né? Porque muitas vezes a gente fala, estou pagando por provas, por erros do passado. Não, não é pagar, né? Não é entrar no processo de culpa, mas é no processo de se responsabilizar e fazer o melhor para aqueles que nós prejudicamos, tanto para as pessoas quanto para o mundo habitado, né? Então, dessa forma, a gente pode dizer que muitas vezes a pessoa pode, com uma certa elevação, nascer com uma missão. E essa pessoa, se tiver, né, essas provas mais rudes, até como missão, isso vai elevar esse espírito que conseguir fazer isso por amor. Há muitos que precisam aprender com eles, né? Então, a doutrina espírita, ela nos ensina que não há condenação, tá, gente? Não existe céu e inferno, não existe. Existe um céu dentro de nós quando a gente está em paz, quando a gente está feliz, quando a gente ajuda o próximo, quando a gente se ama e ama o próximo. E há um inferno dentro de nós quando a gente não cumpre as leis divinas, quando a gente desrespeita o próximo, quando a gente não se ama, quando a gente se deixa levar por instintos, por paixões e por enganos de mil formas, né? Então, o que que acontece? É um movimento de progresso pessoal e um movimento de progresso dos mundos que a gente vê existindo aqui na Terra, existindo em todos os mundos, em todas as moradas na casa do Pai, né? Bom,
Ao longo das encarnações, a gente se depara com provas e expiações necessárias, né? Para a gente reparar os nossos erros, as nossas falhas do passado, né? Quando a gente enfrenta e supera as nossas provas e expiações com coragem, com amorosidade, com a certeza de que estamos naquele caminho ali, com a certeza de finalizarmos o processo, então o nosso caminho para o nosso progresso, ele se multiplica, ele aumenta. E aí nós percebemos que nós vamos progredindo, graças a essas provas e expiações que reparam os nossos erros do passado, de outras vidas e do passado dessa vida, né? Então, quando a gente supera, quando a gente enfrenta, então nós vamos construindo possibilidades de evolução e de habitar novos mundos e de aprender coisas novas maravilhosas, né? Para um espírito, superar uma prova é um júbilo tremendo. Quando a gente percebe os apóstolos de Jesus, cada um que teve dificuldades. Pedro negou Jesus 3 vezes, era intempestivo, impossível, mas amava Jesus. Pedro desencarna de uma forma difícil, né? Mas recebido por Jesus e por todos aqueles que ali esperavam. A mesma coisa acontece com Paulo de Tarso e tantos outros que a gente percebe que tiveram as suas vidas totalmente dedicadas a Jesus, ao cristianismo, ao bem, ao amor, à evolução espiritual, à evolução dos mundos criados pelo Pai. Então, superar uma prova é de uma alegria imensa, né? Então, quando você está encarnado, tem uma prova difícil, vou fazer minha prova de residência para a medicina. Então, aí você estuda, 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 mas se dedica. Quando vem aquele resultado, é uma alegria imensa para quem passou na prova, para os familiares, para os amigos e tudo mais, não é? Pois bem, então, quando nós saímos dessa vida com a certeza de que cumprimos tudo aquilo que viemos cumprir, que passamos por provas difíceis e vencemos, por expiações e vencemos, e estamos saindo do outro lado livres, fortalecidos, é muito bom. Essa sensação é de extrema felicidade, né? Bom, então, temos que lembrar que provas e expiações não são punições de Deus. Essa história que Deus castiga, olha que Deus está olhando, você faz isso, seu filho vai pagar por você. Isso coloca um Deus como um pai mesquinho, sabe? Injusto. E Deus não é assim. Deus é pai de amor, de bondade, que nos auxilia sempre. Se nós estamos passando por uma prova difícil, seja da cegueira, seja uma prova difícil da falta de recursos materiais, nós estamos tendo uma oportunidade de reparar erros e de aprender novamente o que não aprendemos nas outras vidas, né? Então Deus não castiga. As leis divinas são justas, são repletas de bondade. Agora, nós temos liberdade de escolhas. Hoje eu vi a reportagem de uma mãe que se irritou com o filho e essa mãe bateu esse filho na parede e tudo mais. Uma criança de 1 ano e meio. Aí ela falou depois que o bebê havia caído do berço. Não foi. Ela colocou a criança para dormir de todo jeito, irritada, e assim, a criança teve traumatismo craniano, não podia ter dormido e veio falecer. Gente, a pessoa pode estar doente, pode estar com uma depressão, pode ter, mas assim,
Se eu não dou conta, eu tenho sempre a opção de chamar alguém, de falar, pega, né? Entrega o bebê para alguém cuidar, faz alguma coisa, peça ajuda, mas assim, você entrar no estágio de loucura que te leva a matar seu filho, não. Então, hoje, eles estão, a pessoa está presa, está aguardando, eles vão pedir de 12 a 30 anos de reclusão, né? Isso é castigo? Não, não é castigo. Isso é uma reparação dentro das leis humanas do crime que ela cometeu. Ela é uma criminosa, matou o filho, né? Então, ela precisa de aprender, precisa de reparar, pode ser dado uma chance para ela aprender de novo, tudo bem, mas existem leis e dessas leis a gente não escapa. Então, se eu moro aqui no Brasil, as leis civis, criminais e tudo mais são impostas a mim, que sou moradora do Brasil, que sou brasileira. É diferente de quem mora na Argentina, de quem mora em Portugal, de quem mora na Índia, né? Então, para o universo, para a morada da casa do Pai que eu me encontro neste mundo terra, existem leis que têm que ser respeitadas. Leis de evolução, leis de ação e reação, né? Então, embora nós sejamos filhos de quem criou o universo, nós temos regras e leis a serem cumpridas. E quando não cumprimos, precisamos, de alguma forma, de reparar os erros que nós cometemos. Pois bem, então, Emmanuel fala que a diferença entre provação e expiação é o seguinte: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Vou repetir. Provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Ou seja, vamos trabalhar, vamos conhecer esse mundo, vamos fazer algo, né? Vamos evoluir. Já para Emmanuel, a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, a aprovação é uma luta constante, é um ensinamento para aquele rebelde. A expiação já é uma pena imposta, né, àquele que cometeu um crime. Pois bem, nada nos acontece por acaso. Mas a nossa vida não é 100% planejada, né? Então, nós percebemos que dói onde precisamos colocar remédio, né? Então, se nós nos reconhecemos orgulhosos, é ali que o nosso orgulho vai receber o remedinho necessário. Se nós nos percebemos preguiçosos, é aí que vai ser trabalhado, né? Se nós nos percebemos fofoqueiros, não valorizamos as relações familiares, de amizade, é aí que vem a prova. Para que a gente aprenda, valorize, cresça e continue, né? Bom, os maiores recursos que dispomos para enfrentamento das provas e expiações são uma resignação que não é acomodação, mas assim, gente, essa é uma prova que chegou para mim. Então eu preciso de me resignar no sentido, sim, eu aceito como prova. Agora eu vou trabalhar para minimizar as dores e as dificuldades, né? E outra coisa, nós precisamos do autoconhecimento, precisamos de fé na justiça divina, porque senão começamos a achar que o outro foi privilegiado e eu não. E nós precisamos de lembrar que tudo que a gente vivencia hoje é a colheita do ontem. Então, se a nossa colheita não está legal, nós temos que mudar o quê? O plantio.
porque a única coisa que muda a nossa colheita será o nosso próximo plantio. Mas eu quero, diante da gente ter percebido dos mundos existentes, o que é o mundo de provas e expiações, a diferença entre provas e expiações, bem assim leve esse resuminho, eu quero ler a mensagem de Emmanuel, ditada, né, a Francisco Cândido Xavier, que psicografou, através do livro Urgência, sabe? Diante das provações. E eu precisava de dar toda essa introdução para ler Emmanuel e vocês compreenderem tudo que ele está querendo nos dizer aqui. Então, vamos à leitura de Emmanuel. Diante das provações. Diante das provas, das tribulações do dia a dia, se pausarmos de vez em quando, por alguns instantes, para necessária reflexão. E se no curso das nossas reflexões ponderarmos nas bênçãos que temos recebido, nas vantagens que usufruímos perante os companheiros em dificuldades maiores que as nossas na retaguarda, na importância da indulgência, nos resultados contraproducentes da irritação, no caráter destrutivo de quaisquer manifestações de rebeldia ou azedume, nas lições que nos será possível obter dos obstáculos dignamente suportados, nos donativos da calma e bondade que os outros esperam de nós, a fim de garantirem a segurança que lhes é própria, no significado das nossas atitudes de generosidade e entendimento, nos lucros de ordem geral que nos será lícito auferir da tolerância, e nos testemunhos de prudência e de compreensão que todos nós podemos oferecer, colaborando com os mensageiros do Cristo de Deus, na sustentação do bem e da paz, na sustentação do bom ânimo e da alegria de todos aqueles que nos cercam em experiência comum. De certo que saberíamos colocar a esperança, o trabalho, acima de todas as desilusões e de todos os insucessos, sem nos afastar da paciência hora alguma. Lindo, né, essa mensagem de Emmanuel? As provas nos levam a um certo nível de dor ou de sofrimento. Mas aqui Emmanuel pede para a gente refletir. E traduzindo o que ele faz, né? Nós temos que saber das bênçãos que temos recebido. Hoje eu falava com uma paciente, né? E ela não se lembrava da bênção que é ter conseguido o retorno para o trabalho. Mas ficava forte o medo de não dar conta de trabalhar. Muitas vezes nós nos esquecemos da bênção que é estarmos com pais longevos, vivendo conosco já, né, com netos, com bisnetos. E se nós focarmos na dificuldade que é cuidar de um idoso, nós estaremos lamentando a vida dos nossos genitores. Então aqui Emmanuel fala, né, da gente perceber que atrás de nós tem muitos irmãos com dificuldades muito piores do que as nossas, né? E que nós, com calma e bondade, nós vamos conseguindo ir caminhando em equilíbrio e paz, rumo ao fim das provações.
Então, se nós pensarmos o quanto que a nossa atitude de generosidade, de entendimento do nosso processo, sabendo que as nossas provas e expiações são consequências dos nossos plantios, né? Então, nós iremos nos munir de um desejo tremendo de ter novas sementes para o jardim da nossa alma. Se eu reclamo muito, eu preciso de educar a minha fala. Se eu me deixo levar por desesperos, eu preciso educar a minha impaciência, a minha impulsividade. E eu preciso trazer à tona tudo aquilo que a gente, de alguma forma, conseguiu angariar em termos de paciência, de resignação, de gratidão, de bondade, de alegria, de fé. Muito importante a gente se lembrar disso, né? Então, nós precisamos de focar na nossa generosidade, no nosso entendimento e não nas nossas reclamações, né? Na nossa paciência e não na nossa intolerância, né? E aí, nós precisamos buscar forças para sustentarmos a paz, o bem, para sustentarmos a alegria e o bom ânimo no nosso coração. E nós precisamos, acima de qualquer desilusão, insucesso, desânimo, tristeza, a gente estar buscando usufruir da presença de Jesus nas nossas vidas. Seja num filme com a família, seja numa viagem de férias com amigos, sempre Jesus estará ali presente. Se eu estou diante de provações, que eu agradeça a oportunidade de ter enfrentado todas elas e de ter aprendido com elas. Se eu estou aqui hoje nessa data, é porque eu sou uma pessoa vitoriosa, e você também. E outra coisa que nós precisamos nos lembrar, nós somos filhos do Pai Criador de todo o universo. Dentro de nós habita a justiça, a bondade, o amor divinos, que nos são dados como herdeiros do Pai. E eu queria finalizar com a nossa prece, mas fazendo antes uma leitura que achei maravilhosa do livro Como Amar a Si Mesmo. Eu peço licença para falar. Eu sou ensinável, eu posso aprender e estou disposta a mudar. No infinito da vida em que estou, tudo é perfeito, pleno e complexo. Agora, escolho ver meus velhos padrões com calma e objetividade. Estou disposta a fazer mudanças. Eu sou ensinável, eu posso aprender. Eu estou disposta a mudar. Eu escolho me divertir fazendo isso. Faz parte da vida. Eu escolho por reagir como se eu tivesse encontrado um tesouro quando descubro outra coisa da qual me libertar. Eu me vejo e me sinto mudando a cada momento. Os pensamentos já não têm qualquer poder sobre mim. Eu sou o poder do mundo. Eu escolho ser livre. Está tudo bem no meu mundo. Eu sou ensinável, posso aprender, estou disposta a mudar. Se estou passando por provas e expiações, eu preciso de lembrar que é processo de aprendizagem e evolução. E por isso eu preciso estar disposta a me desapegar dos padrões e crenças antigos e limitantes para novos padrões de pensamentos, de atitudes, de sentimentos. Pai de infinita bondade,
Muito obrigada por esse momento que tivemos. Obrigada, Pai, por sermos seus filhos, pelo teu amor, pela tua justiça, pelo teu carinho, a tua proteção. Pai querido, envolva todos nós, teus filhos, com a tua luz, o teu amor. Todos nós que aqui estamos reunidos aqui, mas envolva todos os nossos irmãos de todo o planeta Terra, principalmente aqueles que estão sofrendo com guerras, com fome, com injustiças maiores. Pai querido, envolva os nossos amigos e familiares, todos aqueles que se sentem verdadeiramente seus filhos, envolvendo os nossos lares, os lares de todos, com muito amor. Pai, dai-nos a força necessária para enfrentarmos as nossas provas e expiações. Dai-nos a possibilidade da alegria, do êxito de passarmos por toda e qualquer dificuldade por nós criada, de uma forma corajosa, limpa, plena, para nos sentirmos mais leves ao final da lida. Pai querido, abençoa teus filhos e todos nós. Abençoa todos aqueles que de alguma forma deixam acesa em seu ser essa luz da centelha divina que o Senhor nos deu como herança. Obrigada, Mãe Santíssima, obrigada, Jesus, espíritos benevolentes e amigos. Obrigada a todos os irmãos encarnados e desencarnados que participaram deste estudo e oração da noite de hoje. Que assim seja. Pois bem, amigos, aqui Jaqueline, que surpresa boa, boa noite. Fernanda, boa noite. Marlene, Tânia e todos os demais que estiveram aqui no estudo e oração. Um grande abraço, até quarta às 20 horas e que tenhamos uma semana maravilhosa. O meu abraço e até quarta, se Deus quiser, e Ele há de querer. Boa noite a todos.